Olá, meus amigos. Hoje quero abordar um tema importante e necessário para os nossos dias. Alguém disse em algum lugar, não me lembro onde li, que a maior lição que se pode aprender com a história é que poucos aprendem as lições que ela ensina. O autor dessa frase se referia ao fato de que as gerações após geração, os mesmos erros teológicos reaparecem, ainda que em roupa nova. Tudo bem com isso, mas estou convencido de que ele estava correto nessa afirmação. Paulo escreveu a carta aos Colossenses em meados do primeiro século para combater um falso ensinamento, conhecido como a heresia de Colossos, que consistia numa combinação atraente de práticas legalistas, promessas místicas, rituais ascéticos e conhecimento gnóstico. O que seria isso na prática? Era um conjunto de ensinamentos e regras que alguns cristãos daquela época estavam tentando importar à comunidade, misturando a fé em Cristo com tradições e rituais judaicos, ou até mesmo com outras filosofias. O apóstolo Paulo combate essa prática veementemente porque ele desvia o foco da salvação pela graça de Deus por meio de Cristo e o coloca nas obras e no cumprimento de regras. Seus defensores ensinavam que a salvação era alcançada mediante um conhecimento secreto, que não fora revelado nem mesmo aos apóstolos originais, do qual eles, mestres gnósticos, eram guardiões. Esse conhecimento tinha a ver com entes celestiais que funcionariam como mediadores e requeriam adoração e culto para mediar o caminho, através do pleroma, a plenitude espacial entre Deus e os homens. Além disso, alegavam que era preciso praticar a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, a observância do calendário judaico, da dieta levítica e a abstinência de prazeres ainda que lícitos, mediante rigor ascético, ou seja, abstinência total de tudo que é material. Em outras palavras, os falsos mestres defendiam novas revelações, conhecimentos privilegiados de alguns, misticismo e legalismo, tudo em nome de Jesus. Ao realizarmos uma leitura do cenário da Igreja Evangélica Brasileira, não teremos dificuldades em identificar semelhanças com a heresia de Colossos, práticas legalistas de usos e costumes como condição para a salvação, práticas místicas e supersticiosas que têm aparência de piedade, mas nenhum fundamento bíblico, são pregadas e anunciadas diariamente pelos meios de comunicação e nos cultos, pregadores e líderes de seitas que se apresentam como pessoas que mantêm uma relação especial e única com Deus. Afirmar ter recebido uma unção que o distingue e separa dos cristãos comuns. Bem, entendo que a mensagem de Paulo aos Colossenses é totalmente inversa do que se vê hoje nessas igrejas, que utilizam a palavra de forma ilegítima, conduzindo a igreja a tropeçar. Nesse primeiro vídeo, abordarei de forma introdutória alguns aspectos que, ao meu ver, acho interessante apresentar antes de entrar nos textos propriamente dito. Por incrível que pareça, essa carta é composta por 4 capítulos apenas. Além disso, é um texto relevante para a igreja contemporânea e com calma quero aprofundar nos próximos vídeos e te mostrar que temos problemas idênticos cometidos pela igreja de hoje, que não é diferente do primeiro século. A importância da epístola de Colossenses nem sempre é percebida em sua totalidade. Por que isso ocorre? Isso ocorre em parte porque sua localização na Bíblia é perto de Efésios, carta que, via de regra, recebe mais atenção. Embora seja menos conhecida e lida, isso em nada diminui sua riqueza e importância para os nossos dias. Falando um pouco sobre a cidade, Colossos era pequena e considerada insignificante.
Entretanto, para Paulo, não havia distinção, pelo contrário, ele estava interessado nas igrejas das grandes e pequenas cidades. Outro ponto que chama a atenção nessa carta, e o motivo da nossa conversa, é que ela foi escrita por Paulo para combater 4 tendências da época, que ainda hoje assola a igreja. Primeiro, o gnosticismo. Segundo, o legalismo. Terceiro, o misticismo. Quarto, o ascetismo. Eu vou explicar, obviamente, o que são esses movimentos, mas eu preciso explicar inicialmente o contexto para uma melhor compreensão. No primeiro século da era cristã, despontou no seio da igreja uma forma de gnosticismo que alegava apresentar um conhecimento secreto, veja, e misterioso de Deus para poucos privilegiados. Embora alguns creiam que essa filosofia tenha desaparecido com o tempo, o que não aconteceu, o gnosticismo nunca de fato foi erradicado da igreja. Essa heresia foi o primeiro grande desvio doutrinário surgido no cristianismo e quase acabou com a igreja no primeiro e segundo século. Se não fosse a providência divina de levantar Irineu e Tertuliano para combater esse pensamento, talvez a igreja de fato teria desaparecido. Mas a pergunta que faço é quando, como e por que essa carta foi escrita? A quem ela foi destinada? Qual foi o objetivo de Paulo ao enviá-la? Precisamos responder essas perguntas. Esse conhecimento torna a leitura melhor e esclarecedora, além de protegê-los de vários erros de interpretação. Bem, quando Paulo escreve a carta, ele estava preso. Ele disse assim: lembre-se das minhas algemas. Essa é a linguagem de quem está preso, literalmente algemado. Então surge outra pergunta: de qual prisão Paulo está falando? O livro de Atos nos fala que ele ficou preso em Cesareia, em Éfeso e também em Roma. Aqui especificamente, Paulo estava em Roma, conforme está lá em Atos 28. Ele foi levado para Roma como prisioneiro político e passou 2 anos detido na cidade. Foi de lá que ele escreveu Efésios, Filemão, Colossenses e provavelmente Filipenses. Outro ponto interessante é que o livro indica o momento histórico também. O texto afirma que ele recebeu a visita de um cristão chamado Epáfras. Ao que parece, ele era de Colossos e converteu-se a Cristo em Éfeso e foi enviado de volta para a sua cidade natal para que pregasse o evangelho e começasse uma igreja naquela região. De fato, Epáfras foi bem sucedido e implantou igrejas nas cidades de Herápolis, Laodiceia e também Colossos. Especialmente nessa última, o evangelho cresceu e sob seu pastoreio, uma comunidade razoavelmente forte de cristãos foi estabelecida. Quando tomou conhecimento que o seu mentor estava preso, Paulo, foi visitá-lo na prisão com 2 objetivos. Primeiro, saber como estava o apóstolo e também conversar com ele acerca de uma dificuldade que estava enfrentando como pastor, a infiltração de uma perigosa heresia entre os irmãos que apacentava. Os habitantes de Colossos eram, em sua maioria, gregos que seguiam suas próprias religiões. Desse modo, predominou ali a religião helênica clássica, chamadas religiões de mistério. Crenças místicas e esotéricas oriundas da Frígia e também da Pérsia, e o culto ao imperador romano. Bem, nesse cenário, as igrejas cristãs começaram a abrigar um movimento liderado por pessoas que aparentavam ter grande piedade, sabedoria e conhecimento de Deus. Porém, por meio delas vieram também perturbadoras distorções do evangelho, heresias que começaram a convencer alguns dos cristãos da igreja local. Quando Epáfras leva a Paulo esses acontecimentos, imediatamente Paulo escreve de próprio punho uma carta para a igreja de Colossos. Meus irmãos, chegamos ao final desse vídeo e a partir de agora avançamos para os textos
desse livro e seu conteúdo extremamente importante para a igreja. Fique comigo aí, amém? Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa.